Depois de um tempinho afastada, mas eu tive uns contratempos. No primeiro momento eu tive meio adoentada, depois estragou a filmadora, enfim, foram vários contratempos, como eu disse para vocês, que impediram de nós gravarmos, continuar com as nossas gravações do vídeo. Mas, graças a Deus, está tudo sob controle. E hoje, então, nós estamos retornando com a mochila coruja, como eu tinha prometido para vocês há vários meses atrás, e que por vários motivos não tinha ainda dado tempo de gravar a aula. Mas hoje, então, vamos lá. Nós vamos iniciar, então, pelos moldes, né? Os moldes, eles poderão ser adquiridos, né, pela página, que vai estar na descrição do vídeo, onde vocês podem fazer a solicitação. Eles custam R$25 via e-mail e R$35 impresso, né, enviado pelo correio. O molde acompanha, né, todas as explicações, medidas, né, e juntamente com o vídeo que é gratuito, que vai estar disponível no YouTube, no meu canal. Bom, então vamos começar explicando os moldes. A mochila, né, ela tem um tamanho bom, ela não é grande nem pequena, ela tem um tamanho bem ideal pra gente carregar sem aquelas questões dos pesos, né? E pra gente começar a parte da frente da mochila, no molde vai estar indicado, né, as partes onde nós vamos ter que partir. Então, essa parte aqui é a parte de trás da mochila. E a parte da frente é ela dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Por que essa divisão? Porque é onde nós vamos colocar, né, encaixar as penas dessa coruja. Então, aqui, ó, eu já adiantei, já cortei, já para vocês entenderem melhor. Aqui é a parte de trás, parte inteira, porque o molde ele tá dividido no meio, porque como ele é um molde grande, ele não cabe numa folha A4, eu tive que dividir, mas tá todas as indicações aonde vocês têm que fazer as emendas. Então, aqui seria a parte de trás, né, que vai ficar inteirinha. Eu escolhi um jeans, vocês podem escolher o tecido que vocês acharem melhor, mas desde que ele seja encorpado, porque ele na mochila não leva manta. Então, ele tem que ser um tecidinho bem encorpado, para que ela não fique muito desestruturada. Então, a primeira parte do molde, a parte de baixo, né, nós vamos colocar, e também então aqui é todas as partes, ó, recortadas, para vocês entenderem, ó, é aquela parte de trás, recortada, na verdade aquela parte de trás a gente vai fatiar, ó, desta forma, ó, ela vai ficar toda fatiada, que é onde nós vamos encaixar as penas. Para fazer a pena, nós vamos usar também um outro moldezinho, deixa eu pegar aqui para vocês, molde simples, aonde vocês vão fazer ele duplo, né? Aqui é bem interessante porque vocês podem escolher uma cor específica ou fazer toda colorida, mas vocês podem aproveitar muitos os retalhos, né? E ela fica tão bonita quanto de um tom só ou colorida. Essa mochila, ela entra bem nessa moda agora das bolsas divertidas, né? E tem tido uma boa saída, porque além de ser coruja, que é uma coisa que as pessoas, é um bicho que as pessoas gostam muito de produtos com coruja, ela fica muito divertida. E para fazer essas penas, ó, então nós vamos usar, eu vou fazer aqui em tons de rosa, jeans com rosa. Eu usei vários retalhos. Vocês vão cortar nos tecidos 2 vezes, né, todo molde duplo, né, sempre 2 vezes o molde.
e vocês vão precisar de aproximadamente 30 peças. Vai um pouquinho menos, mas eu sempre peço para fazer, eu sempre oriento para fazer umas a mais, até para a gente poder fazer a combinação das penas, ok? Então, vamos iniciar pela primeira parte, que é a parte de baixo. Nós vamos pegar, então, as penas e vamos colocar aqui, ó. Já vamos alfinetando. Ó, uma do lado da outra. Aqui eu já fiz a combinação. Já adiantei esse passo. Ó, vocês vão encaixando. Todas elas. Aqui é outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Pra não dar essa diferença toda só de um lado, na hora que vocês encaixarem as penas, vocês já deixem na primeira e na última. Isso eu esqueci de mostrar pra vocês, de falar pra vocês. Na primeira, vocês comecem encaixando as penas pela primeira e pela última. Ó. Ok? Ó, bem lado a lado. Ó, vocês vão alfinetar dessa forma. Vão pegar, então, isso nós fizemos na primeira fatia. Vamos pegar a segunda, ó, colocar sobre direito com direito e passar uma costura reta aqui, ok? E assim a gente vai fazer, eu vou fazer essa e vou repetir, volto com vocês e repito isso na segunda e a gente vai fazendo isso para que vocês entendam bem esse passo, ok? Então, eu vou passar a costurinha e já volto com vocês. Ó, então eu fiz a costura, ó, como vocês estão vendo. Emendei para formar a primeira carreira de penas. A segunda, nós vamos fazer a mesma coisa, só que o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, ó, a pena bem aqui, ó, bem na emenda da parte de baixo, começando sempre pelas pontas, ó. Daí vocês podem me perguntar, e esse pedacinho que sobra? Esse pedacinho que sobra, ele não vai interferir, porque nós vamos depois, no fechamento da mochila, ele vai ficar certinho, tá? Ó, vocês vão ajeitando. Para que ela fique bem distribuída.
Ó, feito isso aqui, nós vamos então encaixar, ó, encaixamos a segunda fatia e fizemos a mesma coisa, passamos uma costura reta. E isso nós vamos fazer até a última, tá? Sempre fazendo o mesmo procedimento. Então, eu vou fazer até o fim e volto com vocês já com a parte das penas todas colocadas, ok? Voltando aqui então, já temos todas as partes, todas as fatias emendadas com as penas. Depois que vocês fizerem isso, vocês passem a ferro para assentar bem as costuras e reservamos. Aí, recortamos a parte das costas da mochila e vamos começar a trabalhar as alças. Para as alças nós vamos precisar de 2 pedaços menores. Aqui eu tô usando aquelas alças de mochila de nylon e 2 meia argolas. Nós encaixamos e no molde tem a marcação aonde devem ser encaixadas. A gente encaixa elas. Faz uma costurinha de segurança e logo em seguida já podemos encaixar a frente da mochila. Podemos encaixar a frente e já passar uma costura em toda a volta, deixando aqui, ó, 5 centímetros. A gente mede 5 centímetros, começa a costura, dá toda a volta, uma costura reta com pé de máquina, até uma marcação de 5 centímetros também. Então, a gente tem que deixar 5 centímetros da borda da mochila aberta, dessa forma assim, ok? E para a alça maior, nós vamos ter a alça na medida indicada pelo molde e uma medida um pouquinho maior, também que vai estar indicada lá no molde, um tecido. Vocês escolham um dos tecidos que vocês fizeram as peninhas da coruja para nós aplicarmos nessa alça. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos recortar do tamanho indicado, vamos dobrar as 2 pontinhas, os 2 lados maiores, formando o tipo um viés. Depois centralizamos no meio da alça e passamos uma costura em toda a extensão dos 2 lados. E aqui, quando chegar no fim, a gente faz a dobrinha para fazer o arremate. Então, assim vão ficar as 2 alças, ó, da nossa mochila, ok? E, feito isso, a gente já coloca 2 reguladores. Então, para a alça, nós vamos precisar de alça para mochila de nylon, um pedaço de tecido, 2 meia argolas e 2 reguladores. Eu vou fechar a mochila e já volto com vocês para mostrar e a gente já começar a trabalhar a aba dela. Então, depois que a gente fechou já a mochila, ela vai ficar assim, ó, toda fechadinha, né? As 2, uma parte da alça já presa no fundo da mochila e aqui a frente dela. Então, ela fica assim. Então, agora a gente vai reservar essa parte e vamos para a aba. A aba, então, a gente vai recortar o tecido conforme o molde. 2 vezes no tecido e 1 vez na manta. Só que aqui, ó, a gente tem que tomar um cuidado, porque o que vai acontecer? Nós vamos fazer as aplicações. Já, porque isso aqui a aba vai ser como se fosse a cabeça da nossa coruja. Então, ela vai ficar nesse sentido. Essa parte vai ser presa atrás e isso aqui, essa parte, é que vai fechar a nossa mochila. Então, todo o trabalho que nós vamos fazer agora é nessa parte aqui. Então, nós vamos começar, a primeira coisa que nós temos que fazer, então, é cortar as 2
as duas partes, né, as duas partes de tecido, e uma vez na manta R2 ou R1, como vocês acharem melhor. Feito isso, a gente vai cortar o bico, né? O bico a gente escolhe um tecido laranja, né? Onde a gente vai cortar também 2 vezes no tecido e uma vez aqui de preferência na manta R1, para ele não ficar muito duro. E feito isso, a gente faz uma aberturinha numa das partes, ó, vira. Ó, ela deve ficar dessa forma. E passamos já o ferro para que a manta aderir bem nesse biquinho, ó. Feito isso, então o bico tá pronto. Feito isso, nós vamos centralizar este bico bem no meio, aonde faz essa voltinha aqui, ó. Então, bem no centro, nós vamos centralizar esse bico. E já alfinetamos para que ele fique fixado. E partimos para os olhos. Os olhos, são 3 círculos. Nós vamos cortar o maior num tecido, num tom das penas, né, para ficar harmônico. O médio no branco e o pequeno no preto. Colamos no papel termocolante, passamos do molde pro termocolante e já encaixamos dessa forma aqui, ó. Um alfinete por baixo. Ó, o maior assim. Aqui vocês tomem cuidado, ó, para que o bico fique bem certinho, porque depois os olhos vão ser encaixados de acordo com o bico. Ó. Entenderam? Ó, o bico fica por baixo. Então, colamos o primeiro. A gente pode juntar um pouquinho mais. Depois, viemos com a segunda parte, com o segundo círculo, o círculo médio. Bem centralizado. Aqui o papel não colou muito bem. E por último, então, nós viemos com o preto. Ó. Deixa eu só passar um pouquinho o ferro ali, que não ficou muito bem colado. Outra coisa que vocês têm que cuidar é essa abertura do bico. Aqui, ó, o meu, ele ficou muito rente, ó, muito rente. Então, depois que nós costurarmos, ele vai acabar aparecendo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar ele um pouquinho pra cima, ó. Vou botar todo ele um pouquinho pra cima. Pra que não apareça aqui e o acabamento depois fique bom. Então, isso vocês deem uma cuidadinha. Pra que a peça de vocês fique bem feita, bem acabada.
Então, aqui nós construímos, então, o rosto da coruja, que é a aba da nossa mochila. Feito isso, então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos para a máquina de casear e vamos casear somente os círculos. O primeiro, todos eles, o primeiro, o segundo e o terceiro, todo caseado. Caso vocês não tenham máquina que caseie, vocês podem usar o zigue-zague da máquina comum, ou vocês aqui podem usar feltro, também não tem problema. E daí pode ser feita uma costura reta, prendendo os 3 círculos. Então, tem a opção de casear na máquina que caseia, de fazer na máquina zigue-zague, aquelas que tem as máquinas mais comuns, e aquelas que acham que não fica legal com o zigue-zague, podem fazer com feltro, que fica bem legal também. Só que eu recomendo que vocês passem, não façam a costura à mão. Vocês passem, então, uma costura reta, se for, na máquina reta, se vocês fizerem com feltro. Então, eu vou casear isso aqui. Depois que vocês posicionaram bem, né, vocês vão lá, passem um ferro em cima para que esse papel termocolante fique bem, né, aderido aqui na peça, e depois vamos casear. Eu vou fazer isso e já retorno com vocês. Voltando então, ó, feita a aplicação dos olhos, eu já adiantei, né, eu fiz a aplicação, fiz todo o caseado e já fechei, né, a gente recorta a parte de trás também, as 2 vezes no tecido, fechei com uma costura reta, desvirei, ó, e antes de vocês, quando vocês estiverem fazendo isso, vocês já apliquem o botão imantado pela abertura, ó. Vocês vão costurar toda a volta e deixar uma abertura na parte de baixo para desvirar. Desvira, passa o ferro e já coloca o botão imantado que vai estar indicado lá no molde, ok? Então, feito isso, a nossa aba tá pronta. Vamos reservar e vamos partir para o forro. Pro forro, então, nós vamos cortar 2 vezes no tecido, do mesmo tamanho da parte de fora, e vamos cortar um retângulo para fazer o bolsinho interno para aplicar. Então, fechamos toda a volta, deixando uma abertura nesse retângulo, a gente vai dobrar ao meio e passar uma costurinha, deixando uma abertura para desvirar. Feito isso, a gente passa ferro para sentar bem a costura e aplica já, antes de fechar o forro, a gente já vai aplicar, ó, a gente vai aplicar o bolsinho numa das partes do forro. Depois que a gente fizer o bolsinho e aplicar, nós vamos fechar a mochila da mesma forma como a gente fechou a parte de fora. Vamos deixar 5 centímetros aqui aberto, vamos passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura na parte de baixo do forro. Então, vai deixar 5 centímetros aqui, passar uma costurinha reta na volta, deixando uma abertura na parte de baixo. Eu vou fazer isso e já volto com vocês para mostrar como é que ficou. Então, ó, costurado o bolso interno e fechado todo o forro. Então, ele vai ficar assim, ó, com abertura no fundo. Com aberturinha no fundo e o forro todo fechadinho. Feito isso, então, vamos deixar o forrinho um pouquinho de lado e vamos partir aqui para a mochila. Antes de nós costurarmos o forro, colocamos também a outra parte do botão imantado. E nas costas, então, no molde tem a marcação, aonde a gente tem que
onde a gente tem que costurar a aba. E é nesse momento também que nós vamos, então, encaixar. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que nós temos que fazer, nós vamos fazer uma tirinha, costurar a tirinha, e eu esqueci também, pra gente colocar aqui, ó. A gente vai achar o meio da aba, ó, achamos o meio da aba. E achamos também o meio da parte das costas da mochila. Colocamos meio com meio. E aqui é que nós vamos fazer, então, nós vamos cortar uma tira, vamos passar uma costurinha reta, desvirar. E nós vamos encaixar aqui, ó, exatamente na aba, lado, tendo o meio como referência, ó. Nós vamos encaixar essa tirinha, essa alcinha, que é o que vai servir depois pra gente como mais uma alça para carregar a mochila. Então, a gente vai colocar tomando o meio, tomando como referência o meio, e as alças nós também vamos colocar logo do lado. Ó, passamos uma costura reta aqui, tudo isso antes de nós colocarmos o forro. Então, antes de colocar o forro, nós vamos colocar o botão, a outra parte do botão imantado e colocar as alças, ok? Então, eu vou fazer isso e já retorno com vocês. Então, a nossa mochila já tá tomando formas, né? Ó, isso que eu falei pra vocês, ó, assim a gente vai aplicar a parte maior da mochila. E logo que a gente faz isso, ó, fica tudo bem arrematadinho, bem acabadinho, né? Logo depois que a gente faz isso, então a gente já coloca, fecha a alça, né, com o regulador. Aqui eu boto um alfinetinho que depois a gente faz uma costura, pra deixar bem preso, né, a alça com o regulador, ó. Então, agora as alças já estão colocadas, a nossa aba também já tá afixada no lugar correto. Então, nós vamos vestir o forro, ó, o forro pela parte do avesso. Nós vamos vestir esse forro, vamos vestir a mochila, a parte de fora, botar todo ele pra dentro. E na parte superior, então, nós vamos alfinetar, ó, toda a volta. A gente alfineta toda a volta e vai passar uma costura, fechando, então, a nossa mochila, tá? Isso em toda a voltinha dela. Fechamos com uma costura reta, com pé de máquina.
acertamos bem as costuras aqui laterais. Se sobrar um pouquinho, vocês... Ó, aqui, ó, sobrou um pouquinho da parte de fora, porque o forro geralmente fica um pouquinho menor. Vocês acompanhem a costura do forro, ó, mas vocês podem ver que aqui, ó, a costura tem que ficar certinha, ó. Sobrou a parte de fora, a parte que não foi costurada, a gente acompanha, então, a costura do forro. Ó. Sobrou um pedacinho que provavelmente é a parte da frente, onde a gente faz aqueles recortes todos, que eu sempre dou um pouquinho de folga pra gente não correr o risco dela ficar menor. Porque por maior a gente nunca perde. A gente perde, né? A gente acaba perdendo tecido e perdendo trabalho se a gente corta menor. Então, eu vou fechar, vou desvirar e volto então pra gente fazer o detalhe do fechamento dessa mochila, ok? Ó, então foi costurado o forro, ó, acompanhando, foi fechado toda a volta, o bolso interno e desviramos pela abertura do forro. Logo em seguida a gente já passa uma costura fechando. Então fica uma mochila bem acabada, ó, toda fechadinha, né? E agora para fazer o fechamento dela, nós vamos fazer umas marcações aqui que nós vamos precisar fazer 2 costuras nesse espaço que ficou aqui, ó, nessa fenda que ficou aberta, né? Então, nós vamos fazer 2 costuras desse lado, na frente, e 2 costuras atrás, ok? Outra coisa que é importante, se vocês quiserem fazer um pesponto, um rebater a costura da aba, isso também fica a critério de vocês. E também a gente vai recortar duplo um retângulo, numa das cores que vocês escolherem, para fazer o lacinho para depois aplicar na nossa coruja. Então, tudo isso vocês já podem fazer nesse passo, né? Fazer as 2 costuras, tanto na frente quanto atrás, preparar o laço e também não esquecer de passar a costurinha aqui, ó, pra prender as alças no regulador, ok? Daí eu já retorno, vou fazer isso e já retorno com vocês para nós finalizarmos a nossa mochila, ok? Então, voltamos aqui para finalizar a nossa mochila. Essa costura que a gente fez, ó, as 2 costuras, é uma marcação de 1 centímetro da borda, 1 centímetro, e mais 1 centímetro para fazer as 2 costuras, né? Depois de feita a costura, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir a costurinha aqui do lado, ó. A gente abre a costurinha aqui do lado, em todas os vãos que ficar entre as 2 costuras. E com um passador de elástico, né, ou com como vocês costumam fazer, vocês vão passar um cordão por dentro, ó, por dentro dessa costura, ó. Essa costura, ela vai servir como um passa-fitas. Feito isso, terminado de passar, nós vamos usar esse, eu não sei o nome disso aqui, mas é um fechador, um travador, né? Aonde nós vamos colocar os cadarços, ó. Vamos colocar os cadarços, que isso aqui vai servir, ó, para travar o fechamento da mochila. Na pontinha, vocês podem dar um nozinho, podem botar uma conta, né, como vocês acharem melhor. Ó, aqui fica a mochila fechada, esse travador é o que vai travar o nosso fechamento, ó, ela fica. E aqui, então, vem a aba,
para fechar, para formar a nossa mochila. Aqui estão as alças, a parte de trás, ó. A parte da frente, ela fica um tamanho bem bom. E aqui, para finalizar, para dar um charmezinho maior na nossa mochila, então a gente aplica, costura um lacinho de tecido. Esse enfeitezinho vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Vocês podem botar um lacinho, podem botar uma fitinha, podem botar um botão, como vocês acharem que vai ficar mais graciosa. E com isso, eu vou passar aqui só para não... Mas vocês costurem, eu só vou passar um pouquinho de uma colinha aqui só para prender, pra gente poder manusear sem... Pra vocês verem como ela ficou finalizada, né? E com isso, então, a gente finaliza a nossa mochila coruja. É uma peça muito legal. Tem um bom tamanho, né? E teve uma boa saída aqui no ateliê, essa mochila. E o mais interessante é que a gente trabalha bastante com retalhos e fica uma peça bem diferente, enfim, uma peça bem divertida. Então, com isso, nós terminamos o nosso vídeo de hoje, né? Vamos preparar, então, vamos ver uma peça bem legal para nossa próxima aula, então. Até mais, meninas!